Olá pessoal, eu sou a professora Suelen Moutinho e este ano atuo no grupamento do Maternal 2. Estamos aqui reunidos para conversarmos sobre a inclusão na educação infantil. Iniciaremos com a apresentação dos nossos colegas. Eu sou Andréia Pires, professora adjunta da educação infantil, estou atuando no Maternal 1. Oi, eu sou Glauco, sou agente de educação infantil e estou trabalhando no Maternal 2. Eu sou Maria Apolinário, professora adjunta de educação infantil e atuo no Versário. Meu nome é Tamara Márcio, trabalho no Maternal 1. Meu nome é Sofia Angelita, sou professora adjunta do Maternal 1. Iniciaremos a nossa roda de conversa. Estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre a inclusão na educação infantil. E ressalto alguns documentos importantes que norteiam a nossa prática, como a Lei Municipal 6.432 de 2018, em que vai citar a Política Municipal de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um documento muito importante e que norteia o nosso trabalho. Além dele, também ressalto aqui para vocês a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, publicada no ano de 2008, está disponível também no site do MEC. Temos a Lei de Diretrizes e Bases, a 9.394, e temos também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Então, além dessas leis, há outras, há também a Declaração de Salamanca, ou seja, documentos importantes que devemos nos apropriar para, então, pensarmos em práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão. Então, para começar a nossa roda, lanço a vocês a pergunta: o que é inclusão? Eu acredito que inclusão é um ato de reconhecer, respeitar, entender diferenças dessas pessoas, para que nós possamos ter também o entendimento e poder valorizar o que essas pessoas têm de potência. Essa é a minha visão. Não é apenas uma prática educacional, mas também faz uma abordagem que mostra a percepção das crianças sobre a diversidade desde cedo. E quando falamos assim na diferença, né, a gente devemos nos ater de diferença, elas existem e que as crianças desde pequenininha elas têm que reconhecer o outro e entender que o outro é diferente, mas também incentivar o respeito, né, a essa diferença. É muito importante isso. Entender a inclusão é uma atitude muito complexa, porque você tem que entender todo esse conceito muito a fundo e saber usar todas essas ferramentas de acordo com a pessoa que você, ou o aluno que você está trabalhando. Porque a gente tem uma diversidade na nossa comunidade, aqui na educação infantil, na nossa unidade escolar. Então, a inclusão, ela vai muito além de incluir só a pessoa com a deficiência. Ela também abraça a diversidade. Então, a ideia mesmo é pensarmos em práticas pedagógicas nessa perspectiva da inclusão. De que forma? Pensando sempre na acessibilidade, porque o acesso eles têm. Graças à legislação, todos têm direito ao acesso à escola, mas eles também têm o direito à permanência, à acessibilidade. Então, agora que já refletimos um pouco sobre o que é a inclusão, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como desenvolver práticas
pedagógica na perspectiva da inclusão. Como desenvolvemos as nossas práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão em cada agrupamento em que atuamos? Acredito que promovendo um ambiente com acessibilidade e de apoio para essas crianças, respeitando sua individualidade. E é importante a gente trazer essa discussão também da acessibilidade, porque é o que precisamos promover. A gente pensa muito em acessibilidade e às vezes a gente só se preocupa com a arquitetura do prédio e ampliar a rampa ou colocar escadas, elevador, enfim, como a gente tem visto por aí. Mas a acessibilidade, a gente também pensa num currículo com acessibilidade, em um planejamento com acessibilidade, que o objetivo é dar a oportunidade de viver as experiências no espaço escolar, em que todas as crianças possam viver as experiências no espaço escolar, né? No caso da nossa unidade aqui, que é a creche. E como nós podemos fazer isso? Sim, a acessibilidade nós vamos pensar só na parte física, vamos pensar no todo na sala, na hora de dar oportunidade de preparar aquela atividade e pensar naquela criança que ela pode ter uma dificuldade em fazer determinada atividade e a gente preparar voltada para ela, pensando na individualidade desta criança, que ela possa ter a mesma oportunidade de fazer como as outras crianças, mas usando a oportunidade de acordo com a necessidade dela e com a individualidade. E é interessante que aqui na nossa unidade escolar nós tivemos a oportunidade de vivenciar alguns projetos que foram construídos nessa perspectiva da inclusão. Por exemplo, no grupamento do Maternal 2, nós no início do ano fizemos um projeto Educar para uma Sociedade Mais Inclusiva, em que teve a formação também dos agentes e todo o trabalho pensado com as crianças surgiu de um estranhamento da própria criança, em que estávamos lendo uma história em que aparecia uma personagem com cadeiras de roda. E aquilo causou estranheza a eles questionaram, e nós percebemos que eles desconheciam esse objeto e que pode vir com uma criança. E também quando nós apresentamos algumas imagens de pessoas segurando uma bengala, ou seja, com deficiência visual, quando começamos a conversar sobre as pessoas que não escutavam e tudo, nós percebemos que as nossas crianças não conheciam essa diversidade. Então, a partir dessa observação, eu e a equipe do Maternal 2 criamos esse projeto, Educar para uma Sociedade Mais Inclusiva. E o importante também que eu vejo é a gente educar nessa perspectiva de sociedade também, porque as crianças que nós temos hoje, e agora elas estão vivenciando experiências com essa diversidade, são crianças que vão se tornar os adultos de amanhã. E trazer essa consciência desde criança para que eles compreendam que existe essa diversidade, existe o diferente, para que eles os vejam como alguém que precisa ser incluído na sociedade e não excluído. E aí, quando nós criamos as bonecas que aqui estão, baseadas numa história que trabalhamos, a pergunta que foi lançada: criança com cadeira de rodas pode brincar? Aí eles ficaram pensativos.
Eu ir como criança com cadeira de roda e brinco. E aí nós listamos, elencamos várias formas que essas crianças poderiam brincar. Eles falaram, podem jogar vôlei, podem jogar carro, podem desenhar, podem brincar de bonecas. Então eles viram que a multieficiência dá deficiência e não focaram na deficiência. É assim que a gente começa. Eu me lembro que nós tivemos uma formação em que o material que foi fornecido para nós tinha um vídeo em que um menininho na escola, ele era cadeirante. E a menina, ela sempre ficava assim, curiosa e ficava inquieta, porque esse garoto, ele não ia para o recreio, ele não brincava. Isso ficou muito fixado na minha mente, né, que foi uma formação que a gente teve, e que mostrou, a menininha pegou uma corda, chamou outra amiguinha, e ela chamou ele para brincar. Qual foi o papel dele nessa brincadeira? Como ele era cadeirante, ele, com a outra menina, ficou segurando a corda e ela pulando a corda. Então, essa menina, ela trouxe para o ambiente da brincadeira, para o recreio, e ela, assim, foi uma coisa muito, foi até emocionante na época, né? Que era um vídeo bem pequenininho, eu não me lembro, mas eu vou procurar saber, porque é muito legal, em que aparecia essa menininha com esse garoto cadeirante, entendeu? Quer dizer, ela procurou uma forma de incluir um amiguinho nas brincadeiras do recreio. Muito interessante, muito O interessante. que eu acho interessante na educação infantil é essa oportunidade que eles têm de estar junto com outras pessoas diferentes. Esse momento, eles estão vendo uma criança que é diferente, eles estão tendo a oportunidade de brincar e respeitar o limite de cada um. Consequentemente, essa criança vai ser um adulto diferente. E quando ele chegar na sociedade, ele chega diferente dos adultos de hoje. Muitos deles têm dificuldade quando vê a pessoa diferente. E essa criança ela já está tendo essa oportunidade desde pequena e está tendo essa convivência. Eles vão diferente. Desenvolver esse olhar sensível, né? Respeito, observar e respeitar o outro. Isso Né? daí é bem interessante. As crianças, desde a infância, né, realmente têm que ter essas informações importantes de respeito às pessoas com necessidades especiais, né, pessoas que têm dificuldade de acesso, dificuldade de locomoção, porque elas merecem realmente uma visão mais sensível, desde a fase da infância até a fase adulta, né? Para terem uma vida mais digna, respeitosa, levando-se em consideração que todos nós somos iguais, independente das nossas adversidades, né? Das coisas que acontecem. E é muito importante isso, essa conscientização de que existe essa preocupação e ela tem que ser sempre vista com muita seriedade pelas pessoas. E começando os trabalhos, o nosso currículo, o nosso planejamento, nessa perspectiva da inclusão, a gente começa a letrar essa criança, a fazer essa leitura de mundo, até da identificação dos pictogramas que sinalizam a deficiência, que sinalizam que ali tem um espaço, por exemplo, uma pessoa com cadeiras de roda. Quando nós fizemos esse cartaz aqui, juntos pela inclusão, foi pensando na acessibilidade que existia em nossa sala das nossas personagens, a Belinda e a Aurora. Tem até nome. A Belinda e a Aurora têm uma acessibilidade, mesmo sendo crianças com cadeiras de rodas, em nossa sala de aula. E isso é sinalizado até pelo cartaz, que foi construído junto com as crianças. Então as crianças começam a ler
projeto interessante que nós vivenciamos, e aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito das Olimpíadas, a Olimpíada das Multieficiências, que foi um trabalho em conjunto com os 3 grupamentos da nossa unidade escolar. Como foi para vocês vivenciarem essa experiência? Olha, foi É importante também que vocês falem um pouco da vivência de vocês, desse projeto, que foi a Olimpíada das Multieficiências, que foi um projeto realizado aqui na nossa unidade escolar. Foi um projeto que veio de uma iniciativa da Prefeitura do Rio, da Gerência de Projetos, e que nós, junto à equipe, junto às crianças, desenvolvemos aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês a experiência de ter vivenciado esse projeto. Então, foi muito interessante, né, juntar os 3 grupamentos da nossa unidade para ver a interação deles, um com outros, nas brincadeiras, até que tivemos várias brincadeiras, a brincadeira da bola na colher, passar pelo circuito dos cones, e foi muito gratificante quando uma criança deixava, no caso, a bolinha pegar a colher, vinha outra aluna ajudar, de forma que assim, vamos, não pare, incentivo, né? E foi, eu acho que também muito prazeroso ver esses 3 grupamentos, né? O berçário, a terra 1, a terra 2, ter essa vivência, essa experiência. Fazendo que no dia a dia, né? Porque a gente fica muito focado só em sala e ter essa vivência diferente. Acho que foi muito prazeroso. E eu me lembro bem desses momentos em que o Joaquim, que é uma criança com transtorno do espectro autista, que ele precisou de ajuda no início para poder realizar a vivência, e quando ele conseguiu fazer sozinho, ele vibrou, ele fez a dancinha dele, e o Sônia ficou super feliz de ter conseguido fazer ali a atividade que tinha sido proposta. Também foi interessante ver uma criança do maternal 2 ajudando no berçário a levar o cilindro até o local indicado. Então você viu um trabalho ali de colaboração. Então esse foi um momento importante, porque eles conseguiram compartilhar os conhecimentos deles, as experiências e as brincadeiras. E ninguém largou a mão de ninguém. Sempre em pares, em grupos, trabalhando de forma colaborativa, participativa e respeitando o ritmo de cada um. Então, esse projeto foi uma experiência muito enriquecedora, acho que para todo o grupo, né, para toda a unidade escolar. E quando ela culminou com a vivência também com os pais também puderam compreender todo o trabalho que foi desenvolvido aqui na nossa creche e também experienciaram essa prática com as suas crianças. Então, os vídeos dessas práticas circularam no nosso perfil, em nossas redes sociais, e nós observamos como que os pais também começaram a ter esse olhar, nessa perspectiva da inclusão, entendendo que caso o filho dele não tivesse alguma especificidade, mas que ele também tinha que ter esse conhecimento, até para aprender a respeitar o outro. Então, esse foi um momento muito enriquecedor. Um outro projeto também que nós trabalhamos, que vale a pena a gente destacar, é a comunicação aumentativa alternativa, CAA, que nós usamos com as crianças aqui, modulamos as atividades, realizamos as atividades para dar também a acessibilidade àquelas crianças não verbais ou que apresentam alguma dificuldade na fala, dando ali uma acessibilidade na comunicação.
captaram assim, com muita clareza, né, aquela expressão, aquela forma de comunicação. Então foi muito legal. Como esse material também ajuda nessa compreensão, né, da rotina, Sim. das vivências, no espaço, né, da nossa creche. Então, a nossa roda de conversa sobre inclusão na educação infantil foi uma roda muito interessante. Como a gente aprende com as nossas trocas, com esses momentos, né, relembrando tudo que fizemos até aqui e ainda, né, faremos. Então, para finalizar esse momento, quero ler um poema de Vinícius de Moraes, A Casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha livro, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos